Bom, eu vou falar na aula de hoje, então, sobre a segunda parte, sobre a análise da petição inicial, não é isso? E eu preparei aqui, estava preparando um slide aqui, enquanto eu aguardava vocês, para a gente melhor contextualizar aqui o que está sendo falado, ok? Bom, então, vocês devem estar vendo aí, né, o material que eu estou disponibilizando, perdão. Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto, então, que vocês precisam mentalizar, né, lembrando naquele contexto que nós falamos sobre endereçamento, nós falamos sobre qualificação das partes, falamos sobre a causa de pedir, não é isso? E ficou faltando a gente falar sobre os demais elementos que são retratados pelo pedido, né, que é uma parte fundamental no estudo da petição inicial, e, e as suas especificações. Então, é disso que nós vamos tratar hoje, ok? Então, nós podemos dividir o pedido, né, em pedido imediato, que é justamente a obtenção, o propósito que você está procurando a obtenção da tutela jurisdicional, não é isso? Então, a gente chama isso de pedido imediato, que é a prestação da tutela jurisdicional que você está buscando, e o chamado mediato é o bem da vida que você quer, né? O bem jurídico, material ou imaterial, né? Que é, por exemplo, a recomposição dos danos causados, né, em dinheiro, a separação, desfazimento do contrato. Então, isso a gente chama de pedido mediato, ok? Então, o bem da vida é o pedido imediato, aquilo que você busca, e o pedido imediato é a providência jurisdicional, a condenação, por exemplo, do réu ao pagamento da indenização, né? Então, é o que a gente chama de pedido imediato. Bom, ainda, os pedidos eles devem ser certos e determinados. Não se admite, a princípio, o chamado pedido implícito. Então, eu até brinco, né, com o pessoal, se você gosta de fazer pedidos implícitos, brincar de adivinhação, né, eu tinha uma namorada que era assim, ela gostava de brincar de adivinhar sobre o que ela queria, né, então isso aqui é totalmente inadmissível no sistema processual, porque o pedido ele tem que ser certo, que é aquele que é expresso, e obviamente nós temos algumas exceções, né, então, em que se é possível o chamado pedido implícito. Eu até me lembro que isso aqui caiu na prova da minha prova da OAB. Escolhi a área civil, né? E uma das questões abertas da segunda fase da prova civil era justamente sobre pedido implícito. Então, existe a possibilidade de pedido implícito, que é justamente a correção monetária, juros legais e a condenação em honorários advocatícios. Então, na sua petição inicial, você não precisa pedir a condenação em juros, não precisa pedir a condenação em honorários advocatícios. Se você quiser pedir, ok, ótimo, que a bunda não prejudica. Mas é dever do magistrado já fixar esses elementos quando dá tomada de decisões na, na sua sentença. Então, está lá dentro dos elementos da sentença, na parte dispositiva, né, anteexposto, né, julgo procedente a ação para condenar ao réu a tanto. Né? Então, e lá ele vai fixar a questão da correção monetária, vai fixar os juros legais, e também a questão dos juros legais vai fixar o marco de incidência. Né? Vocês vão ver aí com o professor de direitos das obrigações, essa questão dos juros. Então, os juros podem ser a partir da citação, nós veremos isso, se a obrigação não tiver estipulação de um prazo, por exemplo, né? A gente chama ela o estudo da mora em direito das obrigações. Então, se a mora for ex ré, né? Então, ou seja, que há uma estipulação de um prazo, aí ok, a partir do vencimento já começa a fluir os juros. Agora, nós temos a situação da mora ex persone, que é aquela que não há fixação de um prazo, assinação de um prazo de vencimento. Aí você precisa da notificação do devedor, e aqui nós temos a citação como um fator de incidência da mora, né, de fixação da mora. Então, a mora pode ser a partir do evento danoso, ela pode ser a partir da propositura da ação ou a partir da citação do réu. Então, isso também vai vir constando na decisão do magistrado e não precisa de você expressamente pedir isso, ok? Se você quiser pedir, peça. Né? Lembra que eu disse, cautela nunca é demais, o que abunda não prejudica. Então, aí,
Olha só o que eu estou colocando. O pedido tem que ser certo e determinado. Então, quando ele fala que o pedido é determinado, ele tem que especificar qualidade e quantidade. Por exemplo, olha, é um automóvel Chevrolet Onix cor preta que eu comprei e não foi entregue. Então, estou especificando a qualidade. Eu comprei um automóvel. Então, quantidade. Eu emprestei 30 mil reais. Então, você especifica a qualidade. Dinheiro. Emprestei dinheiro. Quanto? 30 mil. Então, o pedido ele tem que ser determinado, entendendo como especificação da qualidade e da quantidade. Ok? Então, esse ponto é bastante tranquilo, bastante fácil, mas ele é fundamental para o seu sucesso no seu peticionamento. Seguindo. Então, ainda com relação ao pedido determinado. Nós falamos, então, que ele precisa ser certo e determinado com relação certo com relação, ele tem que ser expresso, determinado, ele tem que ser, deixa eu sair daqui para eu chamar a atenção de vocês de alguns detalhes. Olha só, parar o compartilhamento. Bom, vocês estão me vendo agora, né? Na tela inteira, ok? Pois bem, vou tentar fazer essas pontes, né, o tempo todo, para não ficar só lá, o material que eu mandei. Olha só, meus caros. A regra é essa. O pedido tem que ser certo e determinado. Então, certo, ou seja, tem que ser expresso e determinado com relação à qualidade e quantidade. O que eu vou dizer agora para vocês é que é possível no sistema que você tenha pedido genérico. É o pedido não quantificado. Não quantificado. O sistema permite que isso aconteça. As situações que mais ocorrem isso são nos casos de pedido em que eu não posso mensurar a extensão do dano, como a gente vê muito, por exemplo, em caso de atropelamentos, né, ou de acidentes, né, imagina lá, houve um acidente de ônibus, né, 18 pessoas morreram, outras 20 sobreviveram. Aí um dos sobreviventes entra com uma ação lá de indenização, só que ele precisa fazer várias cirurgias, ele ainda não se convaleceu, não é? Então, ele não precisa aguardar, fazer todas as cirurgias, esperar o organismo dele reagir, para só então propor a ação de indenização. Ele já pode propor a ação para se discutir o se deve. Porque numa ação de indenização você tem duas discussões. Primeiro, se o causador do dano ele deve a indenização, por exemplo, se ele foi culpado ou não, ok? Então, essa é uma discussão. E, sendo culpado, ele vai discutir também o quanto. Olha aqui minha mão. O quantum se deve. É o quantum devido. Então, percebam. Quando eu falo que o pedido ele pode ser genérico, eu quero dizer o seguinte, que o quanto devido pode ficar para depois. Pode ser discutido depois. Há um incidente no processo chamado de liquidação. Liquidar significa quantificar. Liquidação de sentença. Ok? Então, meus caros, você não precisa esperar o organismo se convalescer para só então propor ação de indenização. Você já pode propor ação e ir cobrando até, dependendo da situação, né? Então, não percam a próxima aula que falaremos sobre tutela provisória, que é a tutela cautelar, a tutela antecipada. É bem importante essa parte. Então, meus caros, o sistema permite o chamado pedido genérico nessas hipóteses, quando eu não tenho como mensurar a extensão do dano, ok? Outro ponto, no caso das chamadas ações universais. Imagine o seguinte, em que ao universo patrimonial, ao universo de bens, eu não consigo saber quanto é. Imagine o seguinte, o falecido, né, deixou três herdeiros. E ele tinha um patrimônio considerável. Imagine lá que, após o seu falecimento, alguém proponha uma ação de investigação de paternidade, acumulada com petição de herança. Então, imagine, ele deixou 3 herdeiros necessários, não deixou testamento. Então, ficaria ali 33,333 para cada um, né? Então, cada um dos 3 herdeiros. Com o advento, com a vinda deste novo herdeiro,
Se esta ação for julgada procedente, essa ação de investigação que apareceu, se ela for julgada procedente, nós vamos ter que mexer nessa estrutura de herança. Então, nós vamos ter só 3 herdeiros, vamos ter um quarto herdeiro. E aí que está a discussão. Isso vai ser afetado. Então, ao invés de ter 33,333 para cada um aqui, dos 3, nós vamos ter que dividir entre 4. Então, repartilhar esse bolo, ok? Então, meus caros, este quarto, se a ação for julgada procedente, ele vai ter direito a 20%, que é a repartilha aqui, né, dos percentuais. Mas quanto que dá esses 20%? Eu não sei. O que eu só sei é que, se este quarto for herdeiro, ele terá direito a 20%. Isso não impede que você proponha ação. Não impede. Você pode propor ação de investigação de paternidade cumulada, nos próximos assuntos, acumulação de pedidos, cumulada com petição de herança. Você vai pedir para o magistrado para que ele separe, que ele deixe reservado 20%. Mas o pedido tem que ser determinado, quantificado? Tem. Mas eu não tenho como quantificar agora. Eu só sei do percentual. Então, olha, pedido genérico, uma ação universal. A herança, na sua totalidade, é um universo. Depois é que nós vamos, um processo de inventário, vai depois fazer a partilha. Então, é possível que se peça esse percentual e depois se apure quanto é. Esses 20% é 1 milhão, é 2, é 200 mil, é 5 milhões, quanto é? Depois a gente vê. Mas o que importa é que esse percentual seja resguardado. Resguardado. Olha só, se a ação for julgada improcedente desse quarto, ela for julgada improcedente, ele não é herdeiro. Aí esses 20% que estão resguardados, estão protegidos, entre aspas, eles voltam para os demais 3, caso esta ação seja improcedente. Se ela for procedente, já está reservado o percentual que lhe cabe. Ok? Então, este é um exemplo muito interessante de ações universais. Há uma outra hipótese muito interessante, rara, mas é possível. Não é assim, algo de outro mundo. O sistema fala, o Código de Processo Civil fala que quando depender da prática de um ato pelo réu, ou seja, quando depender de um ato a ser praticado pelo réu. Isso acontece nos casos de prestação de contas. Imagina o seguinte, eu estou desconfiado que aquele administrador, né, aquele gestor, né, dos meus negócios, né, aquele meu empresário, né, imagina que eu sou um jogador, né, de futebol, eu estou desconfiado que ele está fazendo desvio patrimonial, ou que a gestão dele não é das melhores, né? Então, para eu saber se eu vou entrar com uma ação de indenização ou não, se ele está ou não me lesando, eu preciso exigir dele uma prestação de contas. Então, eu vou entrar primeiro com uma ação de exigir contas, exibir contas, melhor dizendo, e a partir da exibição de contas, feita por esse administrador, por esse gestor, aí eu vou saber qual tipo de ação eu devo propor, qual tipo de pedido, né, determinado eu vou poder fazer. Então, esse é um outro exemplo bastante interessante, ok? Nós tivemos uma discussão sobre dano moral, né? O dano moral, vocês já sabem, vocês estudaram direitos da personalidade, você sabe que sempre que houver lesão a direitos da personalidade, por exemplo, integridade física, integridade psíquica, integridade moral, isso gera o chamado dano moral. Então, o dano moral ele já tem que vir quantificado, ok? Que antigamente emitia a formulação de pedido genérico e depois pedir para o juiz arbitrar o valor. Isso não é possível mais, tem que ser feita a devida quantificação, tá bom? Também, uma outra regra que foi mudada não tem muito tempo, é a questão dos financiamentos, né? Então, você também precisa, por exemplo, você vai entrar com uma ação revisional de financiamento do seu carro, da sua casa, você precisa estabelecer o valor que você entende por correto e isso tem que constar no pedido, tá? Sob pena da sua petição ser considerada inepta. Então, o valor que você entende por correto tem que ser já fixado na petição inicial, ok? Então, essas são algumas hipóteses, então,
que nós temos de pedido genérico, de possibilidade de formulação do pedido genérico. Bom, eu vou agora entrar nas chamadas espécies de pedidos. Eu gostaria de saber se está tudo bem aí, vocês estão me acompanhando, antes de eu mudar de assunto. Se tem alguma dúvida, veja aí, responder no chat. Tá tranquilo? Beleza? Então tá bom. Se tiverem dúvida, então depois no final da aula, vocês sabem, eu abro novamente para as perguntas. Não tem problema. Então eu vou continuar, tá bom? Então nós vamos falar agora sobre as espécies de pedidos. Preste atenção que é importante isso, tá? Então nós vamos falar sobre o pedido alternativo. Nós vamos falar do pedido combinatório, e depois da cumulação de pedidos. Cumulação de pedidos, ok? Que é o nosso grande finale aqui, é o que vai nos interessar, principalmente para o efeito da aula de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa parte, tá bom? Só colocar aqui, compartilhar o aplicativo. Acho que eu compartilhei as câmeras aqui da minha casa. Bom, como vocês podem ver, nós temos a primeira modalidade aqui, chamado pedido alternativo. Bom, o pedido alternativo, então ele é aquele que tem em voga uma prestação, né, uma obrigação alternativa. Então, aí você tem que averiguar o seguinte: o credor, ele pode exigir do devedor mais de uma forma de cumprimento daquela obrigação. Então, esse é um ponto interessante que você precisa mentalizar para se falar em pedido alternativo. O cumprimento da obrigação por mais de uma forma. Então, nós falaremos em pedido alternativo caso isso aconteça. Então, imagine o seguinte, olha, imagine que a obrigação seja o seguinte, entre saca de soja e saca de milho. Né? Eu já tive um caso como este aqui, né, na prática, em que a obrigação era alternativa, como essa, e competia ao devedor a escolha se ele ia entregar 50 mil sacas de soja ou 50 mil sacas de milho. Então, caso a escolha seja do réu, do devedor, você que está propondo uma ação, você vai formular um pedido alternativo. Então, eu quero 50 mil sacas de soja ou 50 mil sacas de milho, cuja escolha deve ser feita pelo réu. Agora, e se a escolha competir ao credor? Se a escolha competir ao credor, né, ao quem está propondo a ação, ele já faz o pedido certo e determinado. Ele vai falar, olha, como a escolha compete a mim, a obrigação é alternativa. Saca de soja ou saca de milho. Mas a escolha compete a mim. Eu sou o credor. Então eu já estou escolhendo que me entregue a saca de soja. Geralmente ele vai escolher a cotação do dia, né? Ele vai verificar qual que é que tem a melhor cotação, né? Então, ele vai fazer essa escolha. A mesma situação no caso do réu, tá bom? Então, cuidado com esse detalhe, né? Então, que no pedido alternativo, essa possibilidade então, de cumprimento de mais de uma forma, então ele vai fazer o pedido alternativo quando a escolha competir ao réu. Porque se competir a ele o credor, ele o autor da ação, ele já vai fazer a sua indicação da escolha que ele quer, tá bom? E nós temos também o chamado pedido cominatório. Pedido cominatório é aquele que visa imputar ao réu uma multa, né, em caso de descumprimento. A gente chama isso de execução indireta, que visa gerar uma pressão psicológica no devedor para que incuta na cabeça dele que é melhor ele cumprir com a sua obrigação do que permanecer inadimplente. Então, a gente chama isso de pedido cominatório. A gente vê isso a todo momento. Né? Reparem que é da essência. Você viu agora que a primeira vara federal aqui de Uberaba mandou o município de Uberaba tomar as providências para o combate ao Covid-19, a questão do isolamento, né? Então, e fixou ali uma multa, se eu não estou enganado, de 30 mil reais. 30 mil reais. Isso aí foi o quê? Um pedido combinatório feito pelo Ministério Público Federal.
Né? Então, isso é muito comum nas obrigações de fazer, nas obrigações de não fazer e nas obrigações de entrega de coisa. Então, por que é comum nessas três modalidades de obrigações? Porque o que importa ali é atitude, o que importa é a conduta. Então, para a gente induzir a prática da conduta, nós vamos fixar a multa. E a multa, ela é chamada de astrentes. Astrentes, ok? Então, é bem interessante, tá? E essa multa é determinação judicial, viu, Ana Keila? É por uma determinação judicial, tá? Vai imposta pelo magistrado para que a decisão seja cumprida, ok? Então eu vou continuar aqui. Deixa eu compartilhar novamente a minha página. Nós vamos falar agora, então, sobre cumulação de pedidos. Compartilhar a tela. Aqui é um sistema, lá na outra faculdade é outro sistema, e às vezes eu fico meio perdido, né? Então vamos lá. Ixi, começou desde o início. Eu quero esse slide aqui. Meu Deus, vai começar tudo zero. Ciência maçada, do combinatório ali que eu estava falando. Agora vamos falar da acumulação de pedidos. Bom, quando fala em acumulação de pedidos, nós estamos falando o seguinte, que da formulação de mais de um pedido na mesma petição inicial. Então, quando acumular, é só você pôr uma palavra A antes, né? Acumular. Ou seja, acumular significa fazer mais de um pedido na mesma petição. Para que isso seja possível, eles têm que ser compatíveis entre si. Tem que ter pelo menos um liame, né, com o mesmo fato, com os mesmos fundamentos jurídicos, né? Então, para que isso seja possível. É interessante também, o juiz tem que ser o mesmo, né? O juízo tem que ser o mesmo. Então, ele tem que ter competência para julgar ambas os litígios, ou ambos os conflitos de interesses. Se o juiz de um dos pedidos for um e o juiz do outro pedido for outro juiz competente, essa acumulação ela não é possível. Aí você teria que fracionar, fazer petições distintas. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei aí para vocês sobre herança, né, petição de herança, é comum que as varas de família também sejam varas de sucessões. Porque se assim não fosse, se fosse só a vara de família e a vara de sucessões fosse outra, fosse apartada para outro juiz, nós não poderíamos acumular a investigação de paternidade com a petição de herança, porque os juízes não seriam competentes para julgar ambas as causas. Que sucessões, herança, né, é um juiz. Família é outro juiz. Então, por isso, para que seja viável essa acumulação de pedidos de petição de herança acumulada, ação de investigação de paternidade acumulada com petição de herança, isso só é viável se a vara de família também for vara de sucessões, que é o que geralmente acontece, né? Então, geralmente as varas de família também são varas de sucessões. Se não for assim, que eu não acredito, né? Seria um tiro no pé, né? Então não daria para fazer acumulação de pedidos. Então tem que ser o juiz, tem que ser competente para ambos os pedidos. Essa é uma regra importante. Ainda tem que haver uma acumulação, uma compatibilidade, compatibilidade de procedimentos. Procedimentos devem ser os mesmos. Se houver uma disparidade de procedimento para um pedido tem um procedimento especial, né, regulado em lei própria, e o do outro pode ser, por exemplo, o rito comum, é só você adotar o rito comum. Você adota o rito comum, que é justamente esse que nós estamos estudando. Você pode fazer acumulação, mesmo que tenham procedimentos diferentes. Uma questão interessante para você entender de cunho histórico
Porque antes nós tínhamos procedimento chamado de ordinário e depois o procedimento sumário. O procedimento sumário era aquele cujas causas eram até 40 salários mínimos, né? Esse chamado procedimento sumário ele foi extinto. Então, hoje, né, a gente chama tudo de procedimento comum. Né? O que era ordinário, a gente chama de procedimento comum. Mas eu vejo muito na prática forense os advogados utilizarem a expressão procedimento ordinário. Ou os juízes falar assim, vá para as vias ordinárias, né? Porque, para você entender, porque antes nós tínhamos procedimento ordinário, que é esse que nós estamos estudando, que agora a gente chama procedimento comum, e nós tínhamos o procedimento sumário, que era até 40 salários mínimos. Ainda tínhamos também o sumaríssimo, que era o dos juizados. Então, né, o Código de Processo Civil acabou com essa diferenciação de procedimento ordinário e sumário, e agora é o procedimento único. Esse procedimento padrão, né, do processo de conhecimento que nós estamos estudando é o chamado procedimento comum. Mas a praxe, a gente escuta muito, direto eu vejo, né, os juízes falando, olha, vai para as vias ordinárias, né, vai discutir esse assunto no procedimento ordinário, né, então, uma das hipóteses, né, que o juiz fala isso, justamente quando ele vê que formulando mais de um pedido e tem rito próprio para um deles, né? Você tem dois caminhos. Ou você propõe ações diferentes, uma ação lá do rito especial, ou do procedimento especial, e outra ação aqui no rito comum, ou então você propõe tudo no rito comum, né? Então, é mais prático você propor tudo pelo rito comum. Continuando, então, vamos falar sobre as espécies de acumulação. Que tipo de acumulação que nós temos? Bom, primeiro, chamada de acumulação simples. O que é acumulação simples? Acumulação simples é quando os pedidos forem independentes entre si, e e a procedência de um não afeta a procedência do outro. Então, o acolhimento de um não influi no acolhimento ou rejeição do outro. A gente vê muito isso, por exemplo, com relação ao dano moral e o dano material, que são hipóteses de incidência diferentes. Por exemplo, dano material, que é o dano emergente, o lucro cessante que você teve, tendo em vista a prática daquele ato. Então, isso é uma hipótese. O dano moral é o dano a direitos da personalidade, que é outra situação. O dano moral, segundo a jurisprudência do STJ, ele não precisa nem ser provado que houve um dano moral. Né? Então, você só precisa demonstrar que daquela conduta houve uma lesão, a prática do ilícito com relação ao direito da personalidade. O STJ trabalha muitas vezes com dano presumido, né? Que eles chamam de in re ipsa. Já o dano material, ele precisa ser provado. Você precisa, de fato, demonstrar no processo que você teve lucro cessante, que você teve danos emergentes. Você precisa trazer para os autos esse tipo de discussão. Então, mas tendo em vista um ato só, imaginar, eu tomei um soco na cara e o cara ainda me ofendeu. Ele me xingou bastante, dano moral, e depois foi lá e me agrediu, né? Então, outro dano moral, porque lesão à integridade física, né? Aí, com essa agressão física, eu ainda tive também o dano estético, né? Então, outro pedido. Então, olha só, meus caros, um ato só gerou 3 classes de dano. Dano material, por exemplo, eu tive que ir para o hospital, tive que gastar com medicamento, com médico, isso e aquilo, né? Imagina que o dano foi grave, eu tive que gastar com fisioterapeuta, que eu quebrei o braço, eu quebrei a perna, não sei, né? Então, tive dano material, dano moral, dano estético. São pedidos totalmente diferentes uns dos outros, apesar de serem oriundos do mesmo fato. Então, a procedência do dano moral não quer dizer que o meu dano material será procedente e também que o meu dano estético será procedente. São situações distintas e um não influencia o outro, ok? Então, isso é o que a gente chama de acumulação simples de pedidos. O mesmo fato gerou várias consequências jurídicas. E são consequências jurídicas diferentes, distintas, de categorias distintas. E se um for procedente, não quer dizer que o outro também vai ser, tá? Então, esse é o ponto. Por que eu falo isso? Porque nós temos a chamada acumulação sucessiva. A acumulação sucessiva, você tem um pedido anterior e um pedido posterior. Esse pedido posterior, o segundo pedido, só vai ser acolhido se esse primeiro for
procedente. Imagina lá, aquele exemplo que eu falei. Investigação de paternidade, pedido 1, acumulada com alimentos, né? Ou acumulada com petição de herança. Então, pedido 1, investigação de paternidade, pedido 2, alimentos. Esse pedido precisa ser procedente para que o segundo também seja acolhido. Porque se eu não sou considerado pai, eu não tenho obrigação de pagar alimentos. Se não há o reconhecimento da paternidade, não há a incidência do direito à herança. Então, olha só, acumulação sucessiva. Você pede para que o juiz acolha um pedido posterior, alimentos, na hipótese do anterior ser procedente. Você pede para o juiz acolher um pedido posterior, que é a herança, né? Concessão do direito de herança, se a investigação de paternidade for procedente. Então, repare, há uma relação de prejudicialidade. Prejuízo de quê? O segundo pedido ele tem uma análise prejudicial à análise do primeiro. Só vamos analisar o segundo pedido se o primeiro for procedente. Ok? Então, é como se fosse um desdobramento. Mas nós só vamos chegar no segundo pedido se esse primeiro for acolhido. Por isso que eu chamo de relação, a gente chama de relação de prejudicialidade. Primeiro, vamos analisar se esse aqui é procedente. Se esse aqui for, o segundo vai ser analisado. Ok? Então, olha aí o exemplo. Ó, você juiz acolhe o pedido A, e se acolher, você também quer um B. Então, olha aí o exemplo. Investigação de paternidade, se acolhido, então eu quero também os alimentos. Tá bom? Repare, se é uma relação de prejudicialidade, se o pedido A, investigação de paternidade, for julgado improcedente, já cai automaticamente o pedido B. O pedido B não é analisado, tá bom? Por causa dessa prejudicialidade. Se há uma relação de prejudicialidade, há um prejuízo na análise do segundo pedido, se o primeiro não for acolhido, o juiz então ele teria que acolher os dois para que seja possível, tá bom? E para a gente fechar esse assunto, meus caros, acumulação eventual. A ideia de acumulação eventual é a ideia de um pedido subsidiário. O que é isso? Eu chamo isso de plano B ou plano C. Reparem, você faz o pedido certo e determinado. Imagina, eu comprei um automóvel Volkswagen Gol, imagina um top de linha. Comprei na cor preta, né? Paguei lá o valor que eles cobraram, ok. Aí eles me pediram 30 dias, porque estava tendo fila por causa do Covid-19, a produção estava um pouco prejudicada, ok. Deu os 30 dias, o carro não chegou, né? Fiquei cobrando e tal, nada. Aí eu falei, vou ajuizar uma ação. Obrigação de entrega de coisa. O carro, o automóvel Gol, né? Então, pedido certo e determinado. Pedido. Então, automóvel Volkswagen Gol, 0 km, modelo tal, né? Cor preta, né? Modelo 2020, 2020. Ou 2021, né? No início do ano e já solta o ano seguinte. Enfim. Esse é o certo e determinado. Eu quero o carro que eu comprei. Agora, na eventualidade, olha o nome, acumulação eventual, né? Deixa eu sair daqui para vocês, para quem estiver vendo a gravação, puder ver a minha explicação, ok? Olha só, estão me vendo? Olha só que interessante, meus caros. Deixa eu só terminar de explicar isso aqui. Eu mando os slides, me cobre depois, por gentileza. Olha só, meus caros, que interessante. Eu fiz um pedido certo e determinado. Eu quero o automóvel Gol preto. Mas aí, eu já meio desconfiado, eu vou fazer um pedido subsidiário. Pedido é o que eu chamo de plano B. Na eventualidade do pedido principal não ser acolhido, então eu quero o pedido subsidiário. Ou seja, na eventualidade de você não ter o carro Gol preto para me entregar, então eu quero um Gol branco, igual, com as mesmas configurações. Não sendo possível entregar o Gol preto nem o Gol branco, então eu quero um Gol prata. E aí a diferença de preço é por culpa deles que estão em mora. Já tem diferença de preço com relação à pintura, né? Na eventualidade, então, de não poder ter o Gol preto,
poder ter o gol branco, nem o prata, então me devolve o meu dinheiro com juros e correção monetária. Então aí eu quero a devolução do dinheiro. Então repare, olha só a sutileza. Eu pedido certo e determinado. Eu quero o gol preto, é o carro que eu comprei. Mas na eventualidade, não sendo possível, né? Caso aconteça alguma coisa que não seja possível você me entregar então o carro que eu comprei, então me entrega um similar. Então me quero um igual, só que na outra cor branca, ok? Então, caso não seja possível então o branco, o prata, e aí vai, né? Então você formulou um pedido certo e um pedido determinado, e aí você dá as alternativas então para o cumprimento daquela obrigação, não é? Repare que há uma relação muito próxima, né, com o direito às obrigações que vocês estão estudando. Então, meus caros, essas são as hipóteses de acumulação de pedidos, ok? E eu vou disponibilizar, podem me mandar um e-mail aí, para que eu possa enviar os slides para vocês. Eu vou salvar aqui agora e já mando lá junto com a gravação aqui da aula.